eu escrevi aqui, de novo, né, a equação de Schrödinger no caso de estados estacionários. Ou seja, nesse caso, o que importa mesmo é a função de onda dependendo da posição. Ora, a função de onda, a rigor, né, psi de RT, é igual a psi0 de R vezes E elevado a menos I ET sobre H cortado. Muito bem. Que tipo de informação podemos extrair a partir da determinação da função de onda? Porque eu posso colocar isso aqui como sendo apenas um problema de natureza matemática. A saber, determine a função que satisfaz essa equação. Esse é um problema, né? Um problema matemático. Mas se você tiver a função de onda, aí a questão é o que você pode inferir a partir dela. Qual a interpretação física, né, dessa função aqui? Bom, vamos falar em primeiro lugar, né, sobre a interpretação probabilística, né? Ou seja, de acordo com uma escola de Copenhague, liderado por Niels Bohr, que foi um grande cientista, impulsionador, né, da mecânica quântica, se eu considerar o módulo da função de onda ao quadrado, e agora, digamos que eu esteja considerando, eu tenho aqui todo o espaço físico, e digamos que eu esteja considerando uma determinada região desse espaço físico. Vamos aqui considerar um elemento de volume do espaço físico. Nesse elemento de volume dV, é uma pequena parte do espaço, uma pequena parte do espaço. Então, de acordo com a escola de Copenhague, a probabilidade, e agora eu coloco aqui dP para indicar isto, né? A probabilidade para você encontrar a partícula, o elétron, por exemplo, no átomo de hidrogênio, nesse elemento de volume dV, então a probabilidade, estou chamando de dP, para lembrar que estou considerando esse volume infinitesimal, dV. Portanto, a interpretação da função de onda é a seguinte: ela dá a amplitude de probabilidade, já que nós estamos falando aqui de probabilidade como sendo amplitude ao quadrado, né? Amplitude ao quadrado. Portanto, é claro que encontrar a partícula nesse elemento de volume depende do elemento de volume, é claro. Se ele for grande, a probabilidade é maior, né? Se ele for menor, a probabilidade é menor. Mas depende da função de onda ao quadrado. Depende da função de onda ao quadrado. Então, eu posso ter regiões onde praticamente a probabilidade é igual a zero de encontrar a partícula ali, devido ao comportamento da função de onda. E tem regiões onde eu tenho uma enorme chance de encontrar a partícula. Isso nos leva a um primeiro conceito relevante na
mecânica quântica, né? Que é o conceito de orbital. Eu posso fazer uma representação no espaço dos pontos onde a partícula tem maior probabilidade de ser encontrada. Veja, no caso, o orbital, ele é ou seria algo análogo à órbita, por isso tem esse nome, órbita e orbital. Por quê? Na mecânica clássica, a partícula se movimenta ao longo de uma órbita. Ela só pode ser encontrada nesses pontos aqui, da órbita da partícula. Aqui, é claro que a gente pode dizer que ela pode ser encontrada em 95% dos casos numa região do espaço, que é o orbital. É claro que ela pode ter uma probabilidade de ser maior de ser encontrada, por exemplo, numa região, num elemento de volume aqui, nesse outro elemento de volume aqui, né? O fato é que a probabilidade é diferente, dependendo do ponto do espaço. Em algumas regiões, a probabilidade de encontrar partícula é maior, em outras é menor. Isso nos leva, então, ao conceito de orbital para substituir o conceito de órbita, do ponto de vista da mecânica quântica. É claro que, se eu quiser determinar a probabilidade, né, de encontrar a partícula em todo o espaço, né, isto aqui é igual à integral de dp, que é a mesma coisa de módulo de π0 de r ao quadrado, dv eu vou escrever como sendo d3r, né? Ora, mas é claro que, tendo em vista a interpretação probabilística da função de onda, a probabilidade de encontrá-la em qualquer lugar é igual a 1. Portanto, existe aqui uma outra questão que é importante que se leve em conta, é que a integral da função de onda sobre todo o espaço certamente é igual a 1. Porque ou a partícula existe ou não existe. Se ela existe, em algum lugar do espaço, ela há de ser encontrada. Portanto, 1 é igual a módulo de π0 de r ao quadrado d3r. Essa condição, muitas vezes, é conhecida como condição de normalização da função de onda. Ela sempre tem que obedecer esta condição aqui. Afinal de contas, a partícula está em algum lugar. Uma outra coisa que a gente gostaria de chamar a atenção é que, a partir da função de onda, a gente determina não só, né, a probabilidade de encontrar a partícula, podemos considerar a questão dos orbitais e assim por diante, né, mas o fato é que, a partir da função de onda, a gente pode obter alguma coisa como valores médios ou valores esperados, né, de grandezas físicas, né? Por exemplo, o raio da órbita circular da mecânica clássica é análogo ao que nós chamamos de valor esperado da distância da partícula até o centro de forças, né? De forma que, por exemplo, o valor esperado de R, né, se pode obter a partir
porque são valores médios, já que eu tenho aqui uma função de distribuição, de distribuição de probabilidades. Consequentemente, por exemplo, a distância média da partícula, né, até o centro de forças, até a origem, por exemplo, pode ser determinada a partir do seguinte tipo de integral, ou da seguinte integral, psi0 de r ao quadrado vezes r vezes d3r. Veja que aqui eu coloco agora o r na integral, né? Se eu quiser, por exemplo, o valor esperado de r ao quadrado, eu vou colocar r ao quadrado aqui. É nesse ponto aqui que eu coloco o r ao quadrado. Se eu quiser saber, não o momento, porque nem sempre é possível determinar, não é possível determinar a posição e o momento ao mesmo tempo. Mas eu posso pensar assim, na determinação, né, do valor esperado ou da média do momento da partícula. Né? Posso calcular o P, né, ao quadrado. Né? A gente vai depois dar as regras, né, para determinarmos o valor esperado de P, o valor esperado de P ao quadrado, porque agora envolve derivadas, né? Mas a gente não vai escrever isso agora. O fato é que a função de onda, em última análise, ela tem uma interpretação probabilística. E essa interpretação probabilística, ela me leva ao conceito de orbitais e, sendo uma função de distribuição, eu posso calcular valores médios ou valores esperados das grandezas físicas, né? Por exemplo, o valor esperado de R vai me levar a um número que basicamente corresponde, na teoria clássica, ao raio da partícula, por exemplo, se o movimento fosse um movimento circular, né? Finalmente, nós queremos chamar a atenção para o fato de que, usualmente, a gente usa essa equação, antes de mais nada, para determinar os valores possíveis da energia. De forma que a equação de Schrödinger, ela é útil para a determinação da função de onda, que tem uma interpretação probabilística, e ela também é relevante porque essa é uma das melhores aplicações da função de onda. Ela nos permite determinar o espectro, e é isso que é importante, espectro de energia, não? Ou o espectro envolvendo as energias. Então, espectro das energias. Temos várias energias possíveis, né, em função da energia potencial, o tipo de energia potencial. De forma que uma das aplicações da equação de Schrödinger é determinar os possíveis valores da energia. Em geral, esse espectro, no caso de uma partícula, é um espectro discreto.